Aquele comentário afiado do querido Moacir Pereira. Está com a gente ao vivo aqui no estúdio do Balanço Geral. Moacir, prazer estar contigo mais uma vez, começando uma semana com um dia lindo lá fora, mas com um tempo bem fechado em Brasília. Triste o que tem acontecido no nosso país. Moacir, boa tarde. Boa tarde, meu caro Polito. Você lembra que, acho que no último programa do ano passado, eu falava sobre situação tranquila em Santa Catarina, nuvens sombrias pairando sobre Brasília. Está lembrado? Sim. Muito bem. Polipo, evasões no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto, com reprovação unânime também aqui no estado de Santa Catarina. Os atos de vandalismo e destruição do patrimônio público mereceram notas de repúdio, inúmeras delas, de várias autoridades e instituições estaduais. Do governador Jorginho Melo, chefe dos poderes de Santa Catarina, aos presidentes de associações, todas elas condenaram os atos registrados ontem em Brasília. Os responsáveis devem ser identificados, processados e devidamente punidos na forma da lei. Estas invasões já produziram fatos políticos e jurídicos novos no país. Em primeiro lugar, não é possível generalizar condenações veementes sobre o vandalismo contra todos os manifestantes que estavam acampados em Brasília, como fez ontem o ministro da Justiça. Eles já foram identificados, os responsáveis, os grupos que atuaram dentro dos três poderes responsabilizados pela baderna, identificados e serão agora julgados. E comprovada pela polícia também, é importante ressaltar, a existência de vários infiltrados, vários presos, infiltrados da esquerda e do PT, provocando caos na capital federal. Segundo fato a ser destacado, Polito, foi essa generalização feita pelo ministro da Justiça durante a entrevista ontem em Brasília, o senhor Flávio Dino, acusando que todos os manifestantes eram terroristas. Realmente um tremendo exagero e até uma provocação. E agora, nas últimas horas, mais abuso de autoridade. O ministro Alexandre de Moraes decretando monocraticamente o afastamento por 3 meses do governador do Distrito Federal, que acabou de ser reeleito pela maioria da população. Sem denúncia, sem processo formalizado, sem prova e sem a mínima investigação de culpa e de responsabilidade do governador e seus secretários. E as consequências? Os vândalos juntaram-se a atitudes comuns, muito frequentes no Brasil, naqueles protestos realizados no passado por entidades ligadas aos partidos de esquerda. Portanto, esses vândalos, se for de direita, igualaram-se no radicalismo condenável. Segundo Polito, as invasões já têm também efeito bumerangue, isto é, fragilizam os legítimos movimentos de parcela significativa da população em defesa dos direitos, a favor da liberdade da própria sociedade. É fundamental também analisar as origens destes tristes episódios registrados em Brasília. De um lado, sem dúvida, o ativismo judicial, com censura à imprensa, bloqueio de contas na internet, bloqueio de contas bancárias de empresários, jornalistas e profissionais liberais, prisões sem processos formais, punições sem o mínimo direito de defesa. Operações contra lideranças com processos que correm em segredo de justiça. Ministro do TSE, e do TSE afrontando seguidamente a Constituição Federal. Mais triste, meu caro Polito, é constatar, prezados telespectadores, associações classistas, entidades da sociedade civil e até autoridades que condenaram e repudiaram com veemência, ontem e hoje, com inteira razão, esses atos de vandalismo, omitiram-se e silenciaram completamente com o avanço da ditadura da toga e outras barbaridades registradas no país, parcialidade da justiça eleitoral em Brasília, etc. A representação parlamentar e os políticos em geral, com um histórico realmente vergonhoso, deram as costas para a população diante de sucessivas manifestações ordeiras, pacíficas, por liberdade e por respeito aos direitos. O presidente da Assembleia Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, já falecido, proclamou, sob os aplausos entusiásticos de todo o Brasil, em 1988, textual: a nova Constituição veio para ficar. Divergir, sim. Descumpri-la, jamais. Afrontá-la, nunca. E completou Ulisses Guimarães: traidor da Constituição é traidor da pátria. E os maiores traidores da pátria hoje estão lá em Brasília. Definitivamente, políticos e telespectadores, o Brasil está precisando de pacificação, não de revanchismo, nem de rancor, e muito menos ações odiosas. Um grande abraço e uma boa tarde para você.
Um abraço. Moacir Pereira, ao vivo, aqui no nosso Balanço Geral. Obrigado, Moacir. Até semana que vem. Estou